Fala galera, muito prazer, professor Thales aqui para dar início na nossa série de correções das questões que caíram na ESA desse ano. Nesse ano de 2024, uma prova polêmica, né? Muita gente sentiu uma dificuldade muito elevada e hoje a gente vai corrigir questão por questão, beleza? Então acompanha aí que a gente vai começar nesse primeiro vídeo pelo modelo A, na questão do número 1, que já abordava uma questãozinha aí de complexos. Ele te dava um complexo Z, né, na sua forma trigonométrica. Como é que eu sei que está na forma trigonométrica? Porque todo complexo na forma trigonométrica é escrito como o seu módulo, que multiplica o cosseno do seu argumento, mais i vezes o seno do argumento. Então, você fazendo aqui uma comparação, tu já identifica alguns elementos, né? Por exemplo, eu posso falar que o módulo desse complexo é 3 e que o argumento dele é π sobre 3. Né? Então, observações importantes nesse início era você identificar do que se tratava. Então, a gente já fez esse paralelo aqui, identifiquei qual é o módulo do meu complexo que foi dado, identifiquei o argumento que eu consigo ir até além, posso passar esse cara para graus. Como é que a gente vai fazer isso? Onde estiver o π, você troca por 180. 180 dividido por 3, 60. Ou seja, o ângulo formado entre o módulo e o eixo dos reais é 60 graus. Aí legal, só que a questão te pedia esse complexo elevado à quarta potência. O que algumas pessoas podem vir a ter feito ali na hora da prova, por isso até sentido uma dificuldade até maior. Passado esse cara para a forma algébrica, né? Z igual a mais BI, e depois tentar elevar a quarta no braço. Só que aí, pelo amor de Deus, né? O trabalho que isso vai te dar já te cansa pela prova inteira e olha que era só a primeira questão. Qual é a ideia, galera? Antes da gente partir para o ponto principal para realizar essa questão, acho interessante a gente relembrar um conceito inicial de complexos, principalmente na forma trigonométrica, que é a operação entre complexos na forma trigonométrica, mais precisamente, né, quando eu estiver falando da multiplicação. Quando eu for multiplicar dois complexos na forma trigonométrica, o que é interessante? Imagina que eu tenho um complexo Z1, de módulo Z1, né? E aí vou escrever cis e argumento θ. E eu tenho um outro complexo Z2, de módulo Z2, e cis beta. O que acontece? Se eu for multiplicar esses dois caras, Z1 vezes Z2, como é que a gente faz essa operação através da forma trigonométrica, sem eu precisar passar para a algébrica para depois fazer essa continha? A gente multiplica os módulos entre si, dessa maneira, o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, e os argumentos a gente vai somar. Então, eu tenho aqui θ mais β. E o que eu quero que você pense comigo aqui, que eu acho que vai ajudar a gente bastante. Imagina que eu vou multiplicar dois complexos iguais, ou seja, vou multiplicar um complexo por ele mesmo, né? Então, eu vou pegar um complexo Z, beleza? Que pode ser nesse formato aqui, e eu vou multiplicar por ele mesmo. Vai ficar o módulo de Z vezes o módulo de Z, que multiplica o seu argumento mais o seu argumento. Em outras palavras, o que a gente vai encontrar aqui? Que esse complexo elevado ao quadrado é o seu próprio módulo ao quadrado vezes o argumento multiplicado por 2. Se você continuar tentando fazer isso aqui, se você multiplicar ele por ele mesmo mais uma vez, vai surgir a terceira potência. Fizer mais uma vez, vai surgir a quarta potência. Então, qual é a ideia? A gente acabou de se deparar aqui com o que nós vamos chamar de primeira lei de Moivre, que é quando a gente fala a respeito da potência de um complexo, mais precisamente na forma trigonométrica. Sempre que eu quiser fazer a potência de um determinado complexo, né, um complexo elevado a uma enésima potência,
Basta eu pegar o seu módulo, elevar a mesma potência e o argumento multiplicado pelo valor dessa potência. Então agora, olha como é que fica muito mais tranquila essa nossa questão. Eu tinha aqui um complexo Z, ele me pede Z à quarta. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o módulo, elevar à quarta potência e o argumento eu vou multiplicar por 4. E aí o módulo nós temos, ele deu na própria questão, que no caso é 3. Então 3 à quarta. E o argumento nós também temos, né? Tem aqui, ó, passei até para graus. 4 vezes 60. 3 à quarta, até agora há pouco, dava 81. E 4 vezes 60 vai estar dando 240 graus. Beleza? E aí, nas suas alternativas, vai ter lá essa respostinha, tá? Como é que estava a produção? Estava em forma trigonométrica? Está na forma trigonométrica. Tá, 81, que multiplica cosseno de 240 mais i seno de 240. E aí ele ainda vai mais além, porque ele coloca os valores do cosseno de 240 e do seno de 240. Então tu tem que ter ainda um pensamento puxado para a nossa trigonometria, que é o seguinte: o 240 graus, ele é um valor que é maior do que o 180, porém menor do que o 270. Então o que eu estou querendo te dizer? Que esse rapaz ele está localizado no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, como é que funcionam as correspondências para eu descobrir o valor de cosseno e seno dele? Ele vai ser sempre 180 mais um determinado valor de ângulo, né? Que é a sua redução ao primeiro quadrante, tendo que resultar nos 240. Então eu tenho ali que a gente está trabalhando, na verdade, com um correspondente dos 60 graus lá no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, ele vai assumir os mesmos valores de cosseno e seno que o 60, porém ambos negativos. Então, a gente finaliza a nossa resposta da seguinte maneira. O z à quarta é igual a 81, que multiplica cosseno de 60, meio, só que terceiro quadrante, menos meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, só que no terceiro quadrante negativo. Aí eu vou colocar aqui, ó, negativo. Então, na sua prova, esse aqui era o seu gabarito. Beleza?